Legal, estamos começando mais um Veteranos Futebol Clube, hoje com dois convidados especiais, coordenadores das categorias 60 anos da FUVESMA. Estou aqui conosco o Sérgio e o Bira. Legal recebê-los aqui, satisfação, né, participarmos desse nosso podcast e conversarmos um pouco sobre a FUVESMA, sobre os veteranos, sobre a participação de vocês, que é muito importante realmente. Bira, que legal que você está aqui de novo com a gente, Bira. Tessas, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo de novo. É um prazer vir no teu programa. Sérgio, daí, Sérgio, tudo bem? Tá, tudo bem, tranquilo. Prazer, uma satisfação estar aqui para poder conversar um pouco com vocês aí. Tess, muito tempo não te via. Eu estava meio recolhido, agora estou saindo da toca de novo. Começando a sair da toca ficando de em forma. Em forma de barril. Né? Cara, é o seguinte, assim, ó, até pouco tempo, né, o pessoal reclamava um pouco que a FUVESMA estava muito centralizada, né? Estava bem dirigida, não pode se negar isso, não vamos dizer que não, né? Mas um pouco centralizada, as decisões ficavam mais, digamos assim, mais travada, né? Eu participei de algumas reuniões, a gente ia lá, às vezes, aí eu tinha um problema lá no 35, o cara do 50 se metia, aí já o de 55 já dava a opinião dele, que também acontece. Então, com essa divisão que aconteceu aí, né, que agora tem as coordenadorias, eu pelo menos estou entendendo que a coisa está funcionando. Não sei qual é a opinião de vocês aí, depois dessa criação das coordenadorias, o que vocês sentiram assim, em termos de melhoria, de movimentação, até nas decisões aí, Bira e Sérgio. Tu sabe que ela sempre foi bem coordenada, mas com essa jogada de fazer coordenadores por categoria, foi a melhor coisa que foi feita até agora, porque, como tu disse, todo mundo ia lá e se metia no assunto da categoria que eles não tinham nada que ver. Hoje não, hoje os diretores, né, de seus clubes, eles vêm até nós, passam as dificuldades que eles estão tendo dentro da competição e a gente vai na reunião segunda-feira, toda segunda-feira tem reunião da FUVESMA, aí os coordenadores, eu e o Sérgio vamos representando os 60 e colocamos a dificuldade, a necessidade de cada um dentro da competição. Sérgio, o que tu sentiu aí dentro da tua experiência também que tem, Sérgio? Eu acredito que veio para somar realmente, para valorizar mais a FUVESMA, né? Que a gente sempre diz que a FUVESMA é de todos, não é só da direção, não é só dos jogadores, atletas, é de toda a comunidade, né, que participa. Nós temos mais de 2.000 pessoas envolvidas diretas e indiretamente, né, na nossa atividade aí. E eu estou chegando agora, a partir do início do ano, o presidente Mauro me convidou para participar da diretoria, para dar um apoio aí, né, e estamos aí para somar. Mas a questão da coordenação ela é muito boa porque ela desafoga o pessoal, o presidente, vice-presidente e os demais, né? Que antes eles centralizavam todas as atividades. Então agora está separado por coordenadorias, né? E a gente faz, como dizer assim, o meio de campo, né? Entre a direção e as entidades. E quem toma a decisão realmente é o presidente. Claro. Vocês já levam a coisa mais ou menos a mais sério. Vocês são um meio de campo criador, vocês entregam para o cara matar lá. Distribuímos. Quando a gente pode resolver, que é coisa simples, a gente resolve, tal. E o principal a destacar, que eu saliento sempre, que a direção do presidente Mauro, ela faz questão de cumprir regulamento. Não existe apadrinhado dentro da FUVESMA, né, porque é amigo do fulano, amigo do ciclano, que ele mesmo tem equipe, né, e jamais a equipe dele vai ser favorecida por ele estar na direção. Então a coordenação veio para dar todo o apoio, né, todas as categorias, assim, a gente troca ideias entre os coordenadores. E as decisões tornam-se mais rápidas, né? Porque você decide a situação de vocês. Tranquilo. Vocês, inclusive, pode criar fórmulas ou coisa assim, apresentar na categoria de vocês. Exatamente. Porque se tu vai juntar todas as categorias, um tem um interesse, outro tem outro interesse, outro tem datas que prefere, outro tem assim, vocês não. Aí vocês coordenam e entregam para o presidente, nossa categoria é assim, a melhor maneira, coisa e tal, e ele decide se aceita ou não aceita. Eu acho que é por aí, né? Exatamente. Até porque assim, cada categoria tem um número X de times, né? Então, hoje tem a liberdade de nós, coordenadores, junto com a equipe, montar a melhor fórmula para a competição daquela categoria. Então, não só os 60, como todos os coordenadores
já chega mastigado para a FUVESMA a ideia. E ali dentro da diretoria da FUVESMA, eles olham se as datas dão certinho tudo e fazem. Então, hoje os times têm voz dentro da FUVESMA. Eles vêm até nós fizemos a reunião da nossa categoria, estipulado as datas que nós podíamos usar, e ali nós montamos a fórmula da nossa competição. E outro detalhe, por exemplo, a situação que nós estamos passando agora de chuva, antes tudo centralizado, quem decidia tinha que falar quase que clube com clube, para saber a situação. Hoje ele consulta os coordenadores. E vocês é que consultam as equipes de cada categoria, não é? Exatamente. Facilita até nas decisões, na hora das decisões. É mais fácil para quem está decidindo, por exemplo, contato os coordenadores, me dão em 1 hora uma resposta aí, como é que está a situação. Quer dizer, antes eles levavam umas 4, 5 horas até falar com todos. E hoje, com a tecnologia, né, com os grupos de WhatsApp, que facilita, né? Claro, Vai direto no grupo. Então, essa alternativa vocês dão também para quem decide, né? Vocês entregam a coisa mais ou menos mastigada. A nossa categoria é assim, nossa categoria é assado. Entende? Aí quem decide é que toma mais facilmente a situação, né? Exatamente, né, Tess? Porque tu quer ver, se a FUVESMA são mais ou menos 77 ou 78 equipes. Sim. Se a diretoria da FUVESMA for ligar consultar cada um, então assim, é tipo um quartel. Cada patente tem um comando. Então, assim, nós vamos ali ligeirinho, eles dão a coordenada para todos os coordenadores. E daí todos ao mesmo tempo já estão ligando para as suas equipes, e ali a gente bota ali, a forma do campeonato, qual é a melhor? Daí eles botam. Aí a gente já bota em votação ali. Cada um diz sim, não, daí a gente já está organizado. A outra categoria também está fazendo isso ao mesmo tempo. E daí já chega mastigadinho para a FUVESMA. Então, assim, facilitou para a FUVESMA coordenar todo o campeonato, tendo esses coordenadores. Foi show de bola eles terem bolado essas de coordenadores. E outra coisa, tipo o Sérgio, assim, está chegando agora também, né? O Bira já dirige há muitos anos equipes. O Sérgio está chegando agora para coordenar também na FUVESMA a formação de novas lideranças. E a FUVESMA sempre teve dificuldade. Eu me lembro que chegava na época da eleição, os caras até se escondiam nas reuniões para ninguém ser convidado. Se o cara levantasse para ir no banheiro, todo mundo aplaudia e era eleito por unanimidade. Entendeu? O cara não podia nem levantar para ir no banheiro, porque ninguém queria assumir, né? Exato. Não tinha liderança. Sim. Agora vão surgindo as lideranças para dar continuidade até ao trabalho, dentro de uma filosofia que cada coordenador já está vivendo, já está dirigindo a seu modo aquela categoria. Então já tem mais ou menos uma noção da generalidade da decisão que tem que ser feita pelo presidente. Então vai haver uma formação muito grande de lideranças aí, né? Exato. Até porque assim, os clubes já estão se sentindo valorizados, que estão sendo ouvidos, entendeu? Estão ouvindo a ideia deles, porque eles passam tanto para mim como para o Sérgio, a ideia, poderia mudar isso aqui, daí a gente bota ali, uns concordam, outros não, mas assim, todo mundo tem direito à opinião, né? E está sendo ouvido, né, a opinião deles. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Quantas equipes estão nas categorias de vocês, Sérgio? Nós estamos com 13. 13 equipes? É que está mais carregada. Está mais carregada. E a gente, dos objetivos nossos é que a gente vai aumentando as categorias, né? Já temos os 65, tem os 70. Pois é. E a gente quer formar bases, além de liderança. Que vai bater no teto, já surge outra categoria. Além de liderança, a gente quer ir longe, né? Quanto mais tempo o pessoal fica envolvido com o futebol, com o esporte, aí, né? Quanto tempo está envolvido com o veterano, Sérgio? Eu como atleta já faz um bom tempo. Desde os 40. Comecei nos 40. Começou nos 40. Começou nos 40. Passei por algumas equipes já. Já rodou. Aqui, equipes de pontos, equipes da Rabeiras, mas estão sempre jogando. O principal objetivo. O Bira, eu pergunto, o Bira nasceu dentro de Membuí lá. O Bira, eu não sei se ele lembra, mas eu já cansei de marcar ele, jogar no Membuí. Cansou de dar uma chegadinha nele, mas era. Umas bicudas no calcanhar. Era enjoadinho para marcar, mas eu não dava folga. Então, assim, a questão da atividade, do lazer, né, fim de semana, e o meu objetivo, principalmente, né,
eu acho que todo mundo, a maioria deve ter esse objetivo, é da confraternização após os jogos, né? A famosa resenha, né? Porque quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não vai aprender mais a jogar futebol, né? Então a questão é a resenha depois, o pós-futebol. E na resenha tem um detalhe muito importante também, que é o lado social, né? Que às vezes as pessoas não sabem disso. Exatamente. O que vocês velhos querem? Vocês querem tomar trago, fazer churrasco e jogar futebol. Mas não sabem, às vezes, a importância para algumas pessoas naquele momento ali. Pessoas estão passando por alguns momentos de dificuldade, por uma razão ou por outra, seja profissional, seja familiar. E ali é um momento que o cara encontra algumas horas para desabafar, para conversar, até para ouvir, né? Alguém que se diz conselho, não, se fosse bom, mas não adianta, às vezes, um bom bate-papo. Não digo que seja conselho, claro, mas um bom bate-papo ajuda muito, muitas vezes, muitas pessoas. E isso acontece muito nos veteranos, né? Eu já vi veteranos, pessoas arrumarem emprego, pessoas arrumarem outras coisas, pessoas que são autônomas, serviço para trabalhar, ou mesmo resolver problemas particulares de doença, um ajudar aqui, outro ajudar ali. E isso aí funciona muito, e é nessa hora da resenha que é importante, né? Exatamente. E outra coisa a salientar também, assim, é o pessoal que vem de fora, né? Também. É tão bom que o pessoal vem de fora para jogar, participar dos nossos jogos. E assim, nós como coordenador agora, o Bira nós estávamos conversando, a ansiedade dos colegas, do pessoal, do veterano, para saber se vai ser jogo amanhã por causa da chuva, vai chover, porque quer saber, né? Essa chuvarada, o cara deve ficar em casa no fim de semana, incomodando a mulher em casa, a patroa, né? Só quer saber na sexta-feira já. Só que sexta-feira o cara já está concentrado para jogar no sábado, para futebolzinho, fazer um gol. Qual é a fórmula dos 60? Joga todos contra todos? Era por chaves? Como é que ficou a fórmula? Ficou todos contra todos. Aí depois os 8 classificados vão para um caneco e faz o sorteio. A única vantagem que tem é que o melhor colocado tem a prioridade de jogar em casa. Até a final. Na final já está decidido que a final dos 60 será no Imembuí, né? Foi conversado. No Imembuí, se não me engano, é no Imembuí. Então, independente que se o Imembuí vai para a final ou não, e não só os 60, todas as categorias já tem os campos definidos. Definido onde vai ser as finais. Você deve ser a última categoria a ter final? Pela quantidade de equipes. Pela quantidade, sim. Na verdade, falta 2 rodadas, os 60, se não me engano, é na Figueira. No Imembuí é o 50 e o 35. Se não, não me falha a memória, o 60 é na Figueira. Faltam 2 rodadas ainda. Da nossa, classificatória. Né? Classificatória. Outra decisão importante que vocês tomaram também, eu acho aí, foi essa medida. A princípio pode parecer assim, não muito favorável para quem faz a melhor campanha, mas se ele tem uma certa vantagem, é alguma coisa. Mas esse sorteio no fim da vida todos quase, né? Que antes, às vezes, já nascia morto. Tu classificava em 8º, pegava o primeiro, né? Era um jogo a mais só, né? Exatamente, é isso que os times de ponta, que sempre se preparam, que geralmente chegam nas finais, reclamam bastante. Mas a ideia do Mauro, desde que ele assumiu a FUVESMA, e até antes dele assumir a FUVESMA, nós tínhamos feito uma reunião de alguns diretores de campo, que a ideia seria essa aí, essa melhora, para dar chance para todo mundo até a final. Entendeu? Daqui a pouco lá no sorteio pega lá o último, pega o penúltimo, dá uma sobrevida ainda. Mas aí tu já te classifica lá no último lá e tu pega o time que lá está arrebentando. Então até isso eles tentaram dar chance para todo mundo, até porque no mata só mata, não é mata-mata, é mata, é um jogo, o time pequeno vai ali, se fecha, tira um empatezinho e corre o risco de ganhar nos pênaltis, né? Então, mas de repente contrata mais alguém também, né? Então o campeonato fica mais... fica mais vivo. Parelho. Chega mais vivo até o fim, tem mais chance até o fim, pelo menos. Tem alguma chance. Outra coisa, Tess, que tu comentou agora, que é bom salientar, realmente o campeonato de veterano, ele vai muito mais além do que as 4 linhas. Problema de saúde. Toda a nossa veiarada, inclusive eu, velho, né? Alguns se preparam para jogar final de semana, então isso aí é saúde, entendeu? Claro. Como tu falou assim, um emprego. Dentro do futebol a gente conhece tanta gente, até arrumar um emprego para um filho, para um sobrinho, com alguém. Então isso aí vai muito... um lado social, né? O social e a parte de saúde, o veterano...
Para quem Só o fato acompanha de sabe. porque acontece o seguinte, é que às vezes o pessoal não se dá conta, mas a competição, você joga uma competição, não é uma pelada de fim de semana. Pelada de fim de semana é uma coisa, vai ali, leva um barril de chope lá do cão, fica jogando, e pelada é uma coisa. A competição já exige mais fisicamente. Então o cara tem que se preparar. E se preparando, a saúde agradece, né? Sem dúvida nenhuma. E isso aí, ó, também tem uma outra situação, que é a geração financeira, econômica para o próprio município, que muitas vezes as autoridades não se dão conta. Que gira aí farmácia, supermercado, gasolina. Principalmente a farmácia. Farmácia bastante, né? Sim, a gasolina também, os postos de gasolina aí, pessoal. Ó, quem quiser. A resenha tem um galetinho, tem uma carninha, tem. Já fica a dica aí para esses postos de gasolina aí que patrocinar a FUVESM aí que está precisando, né? Olha quanto sai de gasolina no final de semana. Times que vêm de fora, que a gente ajuda na gasolina, que eles abastecem aqui para voltar. Que os que vêm de fora geralmente tem uma ajuda de gasolina. Então, sim, assim, sim. E os da cidade, os velhinhos pegam o carrinho, pelo menos no sábado eles saem com o carro. Já sabe que é certo que vai. É certo que vai dar um gasto. Então, assim, a economia da cidade no sábado gera bastante, principalmente no sábado, né? Sim. É uma bebida, é a gasolina, é a farmácia, né? O ônibus também, que uns vão de ônibus. Então, assim, o veterano, ele move muita coisa. Saúde, economia, né? E o bem-estar das pessoas. Da parte social, né? Da parte social, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Vocês lembram assim, de cabeça as equipes que estão na categoria 60? Sim. Para a gente ressaltar, para sim. isso, para dar um motivo, para dar uma. Vamos ver se não esquecemos. Eu tenho aqui anotado aqui. Só puxar o zóio aqui. Aqui nós temos o Montese, as Dores, o Imembuí, a Sufisme, a Figueira, o Estrela, o Cerro Azul, o Charrua, o São Miguel, o América, o Bela Vista, o Atlético e o Chamongo. São 3 equipes. Eu já citei na ordem classificatória, que eu fiz uma tomada em casa antes de vir para cá. Eu ia dizer, até na lista dele, o Chamongo está em último. Eu botei aqui. Então vamos relembrar como é que está a classificação hoje, então. Os 8 primeiros que ficam, né? Em primeiro lugar está o Montese, a Pusme, com 26, as Dores com 23, o Imembuí com 22, a Sufres com 21, Figueira com 20, o Estrela com 15 pontos, o Cerro Azul com 13 e o Charrua com 10. E em nono, aqui eu não fiz os critérios, né? Mas em nono está o São Miguel também com 10 pontos. Depois em 10º vem o América, o Bela Vista, em 12º o Atlético e o 13º o Chamongo. E aqui nós temos até o 10º colocado, o 10º colocado está com 9 pontos. Então dá uma briga. E o que está em 11º está com 6. Dificilmente vai classificar. Então aqui tem 10 para 2 vagas ainda. E tem algum, assim, de cabeça, lembra, tem alguns clássicos aí, cruzamento desses aí que estão brigando para se classificar? Ou... Não, porque a classificação agora, de você tirar primeiro lugar ou terceiro, quarto, não. Até o 19º e 8º se cruza aí? Charrua, não, o Charrua... Não, aqui, ó, os que têm chance de classificar é o Charrua e o São Miguel e o América. Tá, esses aí estão disputando. Joga entre si algum deles agora, nessas 2 últimas, né? Vocês não lembram de cabeça? Se não me engano, ontem eu estava fazendo isso aí ainda, testes e para salientar, entre si não. O meu time, o Chamongo, nós estamos invicto ainda. Não ganhamos nenhuma partida. Estamos na rabeira aqui com 1 ponto. Não, até vou puxar aqui mais ou menos desses para nós. O Charrua, eu sei que tá. O Charrua está com 10 pontos, vai jogar com nós agora. Vamos ver como é que... Não, só por curiosidade, porque já vale a pena um jogo desse. Exatamente, assim, né? Aqui eu estou olhando as próximas rodadas. Da parte de baixo ali que está brigando por classificação, né? Nós temos ainda os jogos do São Miguel e a Sufisme, né? O São Miguel tem chance? O São Miguel ainda tem chance. O Cerro Azul, né? Não, o Cerro Azul está mais adiante. O outro é o Charrua. O Charrua pega o Chamongo. E qual é o outro que tem chance? O América. E o América pega o Imembuí.
Eu digo esses 3 ali tem chance de classificar. Que tem chance de classificação, mas mas pega o Pedreira. Pedreira, exatamente. Pedreira. Os 3 pegam Pedreira, né? Vai ser parelho até o fim. E na última rodada, por exemplo, o Chamongo, o Charrua pega o Chamongo. Já fica mais fácil, não desmerecer, que jogo é jogo. Né? O Charrua depois pega o América. Não, parei, tá errado aqui. No próximo jogo pega... O Charrua é Chamongo agora, o próximo jogo. Charrua e Chamongo, tá. Próximo jogo. Agora sábado, amanhã. No próximo, o Charrua pega o América. Aí um dos dois... os dois. Vai ficar no caminho. E esse é o único que eu acho que um tem... dos dois vai ficar no caminho. Exatamente, um desses dois vai ficar no caminho. E o São Miguel pega o Bela Vista. Se for, teoricamente, pelo que está acontecendo aqui... O único que vai pegar na Pedreira, que vai ser Pedreira, vai ser o clássico, América e... Ali vai decidir para cima da classificação. Exatamente. Decide a classificação. Me diz uma coisa, Bira. Tu vinha administrando até então o Inhambuí, né? E aí, de repente, tu tem que, além de cuidar do Inhambuí, cuidar das outras equipes de 60 também. O que tu está sentindo dessa experiência aí nova? Pois é, Tessa, assim, por que eu aceitei o desafio? Porque assim, o projeto da FUVESMA, ele é grande, ambicioso e muito bom, e assim, ele não sobrecarrega, entendeu? O que eles fizeram de fazer coordenadores, tirou a carga de cima deles, passou um pouquinho para nós, que não é tanto, porque aquilo ali, entre 2, é fácil da gente contornar, e o grupo dos 60, ele comprou a ideia. Então, assim, então fica mais fácil para a gente tomar decisões junto com eles, porque fizemos um grupo de WhatsApp, tu não precisa perder tempo em fazer a reunião, todos os diretores levam a sério os assuntos que a gente coloca ali, e a resposta é imediata. Quando tu tem que ter uma votação, a gente sempre faz por votação, entendeu? Então fica mais fácil para a gente trabalhar. Se não fosse assim, não teria como eu unir o Inhambuí e a FUVESMA. Mas sendo assim, está tranquilo para a gente trabalhar com a FUVESMA. Fica mais fácil. Fernando, a experiência, né, que vocês têm ali, tirando a experiência do Chamongo, que vocês têm ali, Sérgio, me diz uma coisa, é mais fácil comandar o grupo ali de jogadores ou comandar a FUVESMA, Sérgio? Porque o grupo de jogadores também não é meio complicado. Às vezes tem umas vaidades ali que você tem que administrar, né? Como o Bira falou ali, a FUVESMA é bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Porque... Mais tranquilo? Mais tranquilo. Mas porque no time tem umas vaidades que tem que dar uma controlada, né? Exatamente. Tem que dar uma ajeitada. Ou tem que dar uns puxão de orelha também, né? E outra coisa, a questão a gente cobra colaboração de todo mundo, né? Tipo, tem que pagar arbitragem, tem que pagar... Então... Tem que pressionar os caras para pagar a mensalidade, tem que correr atrás, vamos pagar ou só um que vai pagar aqui? E aí ainda tem depois a resenha para dividir ainda. Quer ir na carona ainda, né? Vocês têm, Sérgio, Chamongo, tem algum campo que vocês... Nós estamos fazendo Cedinho? Nós estamos usando o campo do Montese. Do Montese. Do Montese. Mas como o Montese tem 4 categorias, então é difícil a gente jogar em casa. Eles utilizam bastante. Nós jogamos umas 2 partidas lá já. O Bira tem uma cancha, uma experiência de administrar grupo aí, não é fácil, né, Bira? Que as vaidades são complicadas, né? Tu já passou várias vezes por lá, tu sabe como é que é. Mas e aí da FUVESMA agora, como é que tu está te sentindo? Exato, Tess. Por eu ser um dos coordenadores, às vezes meus jogadores, eles acham... Que tu vai mandar, que tu vai fazer... Que vai ser do jeito que o nosso grupo quer. E como o Sérgio já falou, a FUVESMA de agora, da diretoria de agora, que a gente está participando, eu posso falar mais por essa, né? Ela está assim, não tem favorecimento. Não existe, porque o Mauro é presidente, ele vai pegar e vai botar o jogo dele, o horário que ele quer, no campo que ele quer. Não. Nenhum dos coordenadores tem isso aí. Então, os nossos jogadores do Inhambuí, eles acham que eu chego lá na FUVESMA e digo, esse final de semana é melhor nós jogar primeiro horário. Tá frio, vamos jogar, vai lá e faz. Cara, então, para mim implantar, o pior é eu trabalhar com a minha equipe do que eu conversar com as outras equipes, entendeu? Por exemplo, eles entendem mais.
A minha não entende, a minha só quer ter favorecimento. Então, assim, eu já implantei para eles que não é assim. Que por eu ser coordenador vai ser pior ainda. Se tiver que cortar na carne, vai ser de nós coordenador, para não ter esse comentário, o Bira é coordenador. Para não te jogar depois. Exatamente. Então, até eu penso assim, não, tem que tirar um time fora, tá? Tiro o meu, sacrifico o meu. Porque assim, eu sou muito parceiro de todo mundo e eu consegui botar a cabeça do pessoal que eu, como coordenador, não vou favorecer a minha equipe. Nem iria conseguir, né? Porque lá dentro a gente tem, né, umas normas lá que é assim, nós temos que trabalhar para o bem da FUVESMA e não para o bem dos nossos times. Então é assim, eu favoreço os adversários às vezes do que a própria minha equipe. Para poder, tu acaba... E salientando assim, não é, o que o Bira falou, e não é só a questão da equipe dele. Os adversários também acham que ele está puxando a brasa para o assado dele. E não é, o Bira tá bem isso que ele falou, ele é bem correto, bem... E essa é a filosofia, sempre a ideia nossa lá da FUVESMA, né, realmente cumprindo o regulamento, sem pressa, né? Porque às vezes as pessoas querem apressar as decisões, não. E o Mauro, o presidente, não, pessoal, vamos com calma. E realmente, com calma e seguindo o regulamento, está dando tudo certo até agora. Para te ter uma ideia, Tessis, um exemplo, final do campeonato da categoria 60 o ano passado, foi Imembuí e Figueira. Era para ser em campo neutro. Nossa equipe aceitou jogar no campo da Figueira. Nós fizemos a final no campo da Figueira. E assim, teve algum jogador nosso que... O treinador, principalmente, vamos jogar no adversário. Cara, eu acho hoje que não tem essa história de no campo do adversário. As torcidas hoje não existem. A vantagem do clube hoje, que o pessoal tem que entender, não tem esse negócio de torcida para pressionar. Exatamente. A vantagem é tu ter a Copa, que tu vai utilizar na tua final, no teu campo, coisa e tal, né? Mas fora disso, como tu disse, não tem grande diferença, né? Nós aceitamos jogar num campo bom, apesar que outro campo que tinha oferecido para nós também era bom, mas para nossas características do time... a gente viu que seria melhor um campo maior e corremos o risco de jogar no campo do adversário. Então, para te ver, eu poderia brigar até o último para o jogo ser no meu campo, teu campo, né? Porque eu tinha a melhor campanha. E assim mesmo nós aceitamos jogar no campo do adversário. Legal. Sérgio, para a gente encerrar aí uma mensagem para os veteranos, hein? Quer falar alguma coisa que incentive o pessoal? Dizer ao pessoal que assim que nunca é tarde para começar uma atividade, né? Nunca é tarde. Temos que ter disposição para o que der e vier e fazer caminhadas, né? Fazer uma caminhada durante a semana. Se preparar, né? Se preparar saúde. E poder fazer uns exames médicos enquanto também para não também, correr risco, né? Nem que seja uma vez por ano, tem que fazer. 60 anos por aí tem que ter cuidado, né? E aí procurar um esporte para praticar, né? Que seja futebol de preferência para nós aumentar o nosso grupo aí de veteranos aí. E que vida que segue, né? E o Chamongo vem mais forte. O Chamongo se preparando para a próxima temporada. Tá. Vira aí. Dessas, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Também agradecer a oportunidade que a FUVESMA dá para mim, está dando para mim trabalhar junto com eles, né? Que para mim é de grande valor, né? E dar os parabéns para todos os veteranos que estão aí se preparando em atividade, aqueles que estão pensando em largar, que vai olhar lá no campo e dizer, tem um pior do que eu, vou continuar. Porque isso aí é saúde, assim, te tira de casa. A saúde mental também, que tu vai ali ver um amigo, tu tá com problema, tu vai ali, esparece, né? Então, assim, o veterano é tudo de bom para a cidade. Legal. Então, isso aí. Não, e outro detalhe também importante, né? Um local que tu pode levar a família tranquilamente, exatamente, né? Participar junto na competição, na resenha. Tudo um exemplo é o Imembuí, né? O Imembuí, a minha esposa é diretora, a minha filha atende na Copa, né? Então, assim, em todos os campos... Às vezes o pessoal mistura um pouco, mas futebol, mas será que dá para ir no campo? Será que dá? Mas o veterano é uma outra vida, né? Diferente. É uma outra história. Então, quem ainda não foi, vai, né? Assistir e vai dar a razão que realmente vale a pena, né? E sempre tem um pastelzinho quentinho, uma cervejinha gelada ali, né? Principalmente, né? Tem que ter lanche. Então lá, obrigado pela vinda de vocês aí, né? Parabéns pela disponibilidade de estarem coordenando a competição, porque
Isso aí é um trabalho que todo mundo tem que entender, que é um trabalho gratuito de vocês, né? Vocês dedicam tempo aí para que outros consigam se divertir. Exato. Então são poucos que se doam assim, né? Parabéns a vocês também. Obrigado. Tá? Obrigado. Esperamos sucesso aí no final da competição. E nós estamos indo embora. Até o próximo programa.